Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala guerreiro, fala guerreira, professor Damasceno na área, diretamente aqui do canal da Tribo Concursos, onde a gente vai trabalhar hoje a gente vai acertar as questões da tua prova da PM, da Polícia Militar de Alagoas, beleza? Trouxe aqui os principais pontos, né, das leis mais cobradas, de acordo com o perfil aí da banca do teu concurso, beleza, pessoal? Vamos direto ao ponto, vamos para cima, certo? Eu sei que tá chegando o dia, tá chegando a hora, mas você está trabalhando, cada dia você está colocando aqui um tijolinho da sua aprovação. E hoje a gente vai mapear aí as leis mais importantes aí da disciplina de legislação extravagante, beleza? Vamos de olho aí na tela, ó. Já vou compartilhar minha tela com você. Sem muito papo, vamos direto aqui, legislação extravagante, e vamos iniciar aqui, pessoal, com a disciplina, né, no caso, com a lei de crimes hediondos, tá? Lei de crimes hediondos tem sido bastante cobrada aí nos últimos concursos, eu acho importante que a gente trabalhe ela aqui. Show de bola? Então vamos lá. Primeira questão, a respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até terceiro grau de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública em razão desta condição. E aí, certo ou errado? Fala comigo aí, coloca no chat, certo ou errado? Bora! Pessoal, aqui é bem específico, tá? Não é qualquer crime de lesão corporal, não é qualquer lesão corporal, não é qualquer lesão corporal. Deixa eu apagar aqui. Não é qualquer lesão corporal que será hediondo, certo? Ela precisa que seja dolosa e, além de dolosa, gravíssima. Observa? Então, se a banca, e ela costuma fazer isso, tá? Colocar aqui no lugar de dolosa, culposa, tá errado. Se ela colocar aqui no lugar de gravíssima, grave, tá errado, certo? Professor, quer dizer que se vier lesão corporal dolosa, grave, tá errado, pessoal, certo? Você estaria fazendo uma analogia mala partem, porque tá exigindo gravíssimo e grave, concorda comigo que é menos, é uma lesão menor, então você estaria fazendo aí uma analogia mala parte, o que é proibido, tá? Então, nesse caso, precisa sim que seja lesão corporal dolosa gravíssima. Agora, é contra qualquer pessoa? Não, né? Você sabe que não. E aí a gente está lá no inciso 1º A, né? Aqui está no inciso 1º A, que vai dizer o quê? Existem alguns agentes, né?
E aí a gente tem a linha A, que traz aí exatamente os agentes que estão descritos no artigo 142, 144, de onde? Da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, certo? E aí a gente tem aí, além deles, né, a Força Nacional, e os agentes ali, né, do sistema prisional. Sistema prisional. Beleza? E aí nós temos aqui as Forças Armadas, e quando ele fala artigo 144, vai englobar todos do artigo 144. Cuidado, eu não estou falando artigo 144 caput. Se eu falar artigo 144 caput, eu estou deixando de fora a Guarda Municipal, certo? E não, a gente está falando aqui 144, então entra todos. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, porque foi a lei de crimes hediondos, ele fala artigo 144, então ele traz todos do artigo 144, beleza? E lembra também, pessoal, que é no exercício da função ou a pretexto de exercer. Então essa lesão ali, o agente ele estava de serviço ou ele invocou a função, certo? Ele invocou a sua função. Além disso, pessoal, se essa lesão corporal dolosa gravíssima for contra o seu cônjuge, certo? Deixa eu colocar aqui, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até o quê? Até terceiro grau. Agora, cuidado. Essa lesão que foi contra um companheiro, um cônjuge ou um parente consanguíneo até terceiro grau foi por conta dessa condição. Como assim? A lesão só existiu porque o agente praticou porque estava com raiva, porque ele é filho do policial militar, ele é filho do policial rodoviário federal, certo? Então, tem que existir essa condição, tá certo? Detalhe, não entra filho adotivo, tá? Por quê? Porque ele fala até terceiro grau consanguíneo, beleza? Então, cuidado com essas pegadinhas de prova, não entra consanguíneo. E aí nós temos a linha B, certo? A linha B, que foi incluída agora em 2025, através da Lei 15.159, tá? Que incluiu ali, pessoal, membros do Poder Judiciário. Vou colocar aqui, ó, membros do Poder Judiciário, certo? Membros também do Ministério Público, da Defensoria Pública, certo? Da Advocacia Pública, beleza? Entra aqui a figura do oficial de justiça, tá? E também, pessoal, claro, na questão do exercício da função ou em decorrência dela, e também a questão do cônjuge, companheiro ou parente, só que aqui entra também a questão do parente por afinidade em razão dessa condição. E a linha C, pessoal, é quando essa lesão corporal dolosa gravíssima, ela ocorrer ali nas dependências de instituição de ensino, certo? De instituição de ensino, beleza? Então, olha como é detalhado. Não é qualquer lesão corporal dolosa que aparecer, tem que ser gravíssima e dentro dessas situações que a gente mencionou aqui. Agora ficou fácil, não ficou não? Agora ficou fácil, porque a questão fala que é um agente de Polícia Rodoviária Federal, integrante do sistema prisional e Força Nacional. Estão incluídos? Estão. Aí você confere, lesão corporal dolosa, gravíssima. Então, a gente está falando sim de um crime hediondo, beleza? Olha como é bem detalhado, olha como é bem específico, tá certo? Olha como é bem específico. Quando falar de lesão corporal, você acende uma luz, porque é bem específico. Fique atento. 2. Considerando as disposições legais pertinentes aos crimes hediondos, julgue o item que se segue. São considerados hediondos nas formas tentadas ou consumadas os crimes de homicídio qualificado, latrocínio, estupro e epidemia. E aí? Vamos lá. O homicídio qualificado. Primeira pergunta aqui para você que está aí do outro lado. Todo homicídio, eu gosto de fazer essa pergunta, sempre eu faço. Todo homicídio qualificado é hediondo? Todo homicídio qualificado é hediondo? Sim ou não? Aí tem alguém aí, eu escutei, disse que não. E a resposta é sim. Não, professor, o senhor está errado. Todo homicídio qualificado é hediondo? Sim.
Aí, não, professor, o senhor está errado, porque o homicídio qualificado privilegiado afasta a hediondez. Opa, eu falei homicídio qualificado. É você que está incluindo o privilégio. Até porque realmente, nesse ponto, você está correto. O privilégio ele afasta a hediondez, certo? O tráfico privilegiado ali, ele afasta a hediondez. O homicídio qualificado privilegiado, ele afasta a hediondez. Só que aqui eu estou falando homicídio qualificado. E sim, todos os homicídios da categoria qualificados, eles são hediondos, tá certo? Aí se a banca quiser perguntar privilegiado e qualificado, aí é outra história. Aí realmente não é porque o privilégio ele afasta a hediondez, beleza? Mas aqui a nossa resposta é sim. E o homicídio simples? E o homicídio simples, como é que funciona? Todo homicídio simples é hediondo? Todo homicídio simples é hediondo? Aqui, pessoal, é não. Até porque é o contrário, certo? E o homicídio simples, na regra, ele não é hediondo. Apenas a exceção, que é quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um único agente. Acabou, meu irmão. Certo? De novo, todo homicídio simples é hediondo? Não. Certo? A regra é que o homicídio simples não é hediondo. Aí existe uma exceção, que é quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que seja por um único agente. Acabou. Então a banca tem que ser muito específica. A banca ela tem que ser muito específica. Então aqui o homicídio qualificado é hediondo? Ok. O latrocínio, a gente está falando de quê? Latrocínio, pessoal, a gente está falando do roubo seguido de morte. Certo? O roubo seguido de morte. O roubo seguido de morte é o denominado latrocínio. Ele é hediondo? Sim. O roubo ele é hediondo basicamente em 4 situações. Certo? O roubo, quando utiliza-se ali arma de fogo, certo? E aí tanto faz se é arma de uso restrito, permitido, tanto faz. Se falou arma de fogo, é hediondo. Se falou arma branca, não é hediondo, certo? Tem aumento de pena lá no Código Penal, mas não está no rol, que é um rol taxativo, a lei aqui que trata dos crimes hediondos, tá? Então, roubo, se utilizar arma de fogo. Roubo, se tiver uma restrição de liberdade da vítima, certo? Restringiu a liberdade da vítima para conseguir ali auferir o bem da vítima, certo? E terceiro, se houver ali o resultado de lesão corporal grave, tá certo? E quarto, se houver o resultado morte, tá certo? Que é o latrocínio. Então, até aqui tá tudo ok. O estupro é hediondo? O estupro é hediondo. O estupro de vulnerável é hediondo, tá certo? E a epidemia? Pessoal, a epidemia somente quando ela gera resultado morte. Então, aqui é o tipo de incompleto que deixou errado, certo? Porque ele tinha que dizer epidemia com resultado morte. Não é qualquer epidemia que está lá listada na lei de crimes hediondos. É epidemia com resultado morte, tá certo? Então, é errada a nossa segunda questão. Tranquilidade, tranquilidade. O porte legal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 10.826, não é considerado hediondo. E aí? Professor, me explica aí, eu não entendi. Ó, eu gosto de dizer que a Lei de Crimes Hediondos, ela é uma seleção de crimes graves, certo? Que vão ter uma tratativa diferente. Uma delas é a progressão de regime, que é mais dura. Então, a Lei de Crimes Hediondos aqui, ela sai captando ali crimes de outras leis e colocando nela. É um rol, certo? Essa lei ela tem um critério objetivo, que é também denominado de critério legal. O que é isso? Só é hediondo se tiver na lei. O juiz não tem margem de escolha para acrescentar ou tirar algum crime aqui da Lei de Crimes Hediondos, tá? Somente o Poder Legislativo através de lei. Então, é o critério objetivo, é um rol taxativo. Então, ela vai lá, exemplo, vai lá no Estatuto de Desarmamento e seleciona alguns crimes que estão lá e diz, ó, isso aqui vai ser hediondo, isso aqui é pesado. E lá no Estatuto de Desarmamento, o que é hediondo é a questão do porte de arma, né? De uso proibido, o comércio ilegal e o tráfico internacional. São esses 3 tipos penais, tá? A questão, ela está falando aqui de uma arma de fogo de uso permitido que teve a numeração raspada. E está dizendo que não é hediondo. Verdadeiro, correto. Correto, certo? Essa arma de uso permitido que teve a numeração raspada, ela vai estar ali no artigo 16, parágrafo 1º. É uma figura equiparada do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, certo? Então, quando uma arma é de uso permitido e ela tem algum sinal identificador, a sua numeração raspada, certo?
e o agente é flagrado com esse tipo de arma, o tipo penal vai ser lá o artigo 16, que é uso restrito. É uma figura equiparada, artigo 16, parágrafo 1º. Só que não é hediondo. O hediondo vai ser a questão da arma de uso proibido, o comércio ilegal, arma de uso proibido, artigo 16, parágrafo 2º. O comércio ilegal, artigo 17, o tráfico internacional, artigo 18. São esses 3 tipos penais que estão no Estatuto de Desarmamento e são hediondos, beleza? E a questão, ela foi feliz porque ela disse que não é hediondo, então tá correto. Pegou aí o bizu? Eita, professor, essa foi boa, viu? Essa eu caí. Caiu? Você pode cair. Hoje ainda pode. Não pode no dia da prova, certo? Hoje ainda dá para cair, beleza? Eu ficava feliz quando eu errava. Porque eu pensava assim, meu irmão, se fosse na prova eu tinha papocado. Eu pensava assim, se fosse na prova já era. Chegou ela, né? Lei Maria da Penha. Se eu estou trazendo aqui as leis mais cobradas em prova, certo? As leis mais importantes aí do teu edital, eu não podia deixar de fora a Lei Maria da Penha, né? Não tem como, ela é a queridinha das bancas. E eu vou além, viu, pessoal? Eu vou além. É praticamente em todas as carreiras, provas de carreira policial, certo? A Lei Maria da Penha, ela aparece ali, sem sombra de dúvida, beleza? Rara, pelo menos uma questãozinha a banca coloca lá, tá? Vamos lá. Verificar o risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica. A competência para determinar o afastamento do agressor do lar é exclusiva da autoridade judicial. Beleza, pessoal? Eu gosto muito de trazer esse assunto aqui, porque os alunos confundem demais esse tipo de situação, tá? Aqui é o artigo 12C, beleza? E eu queria que você olhasse para mim agora, soltasse o celular, certo? E olhasse para mim. Existe, imagina aí, que as medidas protetivas que estão lá no artigo 23, 24 da Lei Maria da Penha, é um pacote. Existem várias medidas protetivas para resguardar a integridade física, psicológica, moral, patrimonial da ofendida, tá? Só que, dentre elas, nós temos lá o afastamento do lar, certo? E quando é pedido a medida protetiva ali, certo? Que pode ser pedida por quem? Lembra? Delegado, a autoridade policial pede medida protetiva? Não, ele encaminha o pedido. Quem pode pedir é a ofendida, né? Ou o próprio Ministério Público ali pode requerer, tá? A ofendida pede à autoridade policial, a autoridade policial encaminha esse pedido. Então, dentro desse pedido, pode ter o afastamento do lar. Só que nessa forma que acontece, nesse trâmite onde a ofendida pede à autoridade policial e a autoridade policial encaminha o pedido para o juiz, dessa forma, tem um prazo de 48 horas, certo? Para encaminhar, para a autoridade policial encaminhar ao juiz em expediente apartado. A lei fala que é em documento separado, expediente apartado. E o juiz tem 48 horas para decidir. Tá? Mas aí, pessoal, existe essa situação onde o risco está atual, está iminente, está ocorrendo ali. E aí, pessoal, para que não haja um mal maior, o artigo 12C trouxe o afastamento do lar, certo? Então, é uma situação à parte, onde esse afastamento ele tem que ser feito, em regra, pela autoridade judicial, o juiz, certo? Agora, se o município ali não for sede de comarca, o delegado, a autoridade policial, poderá fazer. Ah, mas não tem autoridade policial disponível no momento da denúncia. O próprio policial pode fazer, tá? E aí, pessoal, observa. Quando for a autoridade policial ou o policial que afastar o agressor do lar, eles têm um prazo de 24 horas para comunicar ao juiz, certo? Ó, juiz, afastamos o valentão aqui do lar. E quando o juiz recebe o pedido, ele tem mais 24 horas para decidir se manter ou não o agressor afastado do lar. Então, observa. O pacote de medida protetiva 48 horas. O afastamento do lar específico, ali em caso de um risco atual iminente, certo? 24 horas, beleza? O prazo cai pela metade. Tranquilo? Só que aqui está dizendo o seguinte, verificado risco atual iminente, a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica, a competência para determinar o afastamento do agressor do lar é exclusiva da autoridade judicial? Aí não, né? Tá errado. Até porque eu acabei de explicar que se não tiver, né, juiz ali na comarca, o município não for sede de comarca, a autoridade policial faz. Se não tiver ali a autoridade policial disponível no momento da denúncia, o próprio policial. Beleza? Então tá errado porque não é exclusiva. Vamos lá.
A ofendida tem a tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo-se na competência do referido juizado a pretensão relacionada à partilha de bens. Aí risca, porque está repreendido, tá? O juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é um juizado especializado, tá? É facultativa a criação desse juizado, beleza? Mas ele é especializado e ele tem uma competência tanto civil como criminal, beleza? Então existe essa competência dupla, essa dupla competência. No entanto, a questão civil está voltada para a questão do divórcio, a dissolução da união estável, beleza? Agora, ele não faz esse juizado a partilha de bens, tá? Muito atento a isso. Outro ponto interessantíssimo que eu tenho que falar aqui. Durante toda a questão do processo aí, a ofendida tem que estar acompanhada de advogado, de defensor. Só tem uma situação onde não é obrigatório ela estar acompanhada com o defensor, que está lá no artigo 19, que é exatamente quando ela vai solicitar ali medida protetiva. Nesse momento, ela não precisa estar acompanhada de advogado. É a única exceção da lei, tá? É a única exceção da lei. Então, aqui ele está dizendo que esse juizado faz a partilha, né, de bens. Está errado, está errado. Show de bola, bora para frente. Registrada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial deverá remeter ao juiz no prazo de 24 horas o expediente apartado com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. E aí? Tá fácil, não tá não? Já falei, né? Já falei, né? Não é 24 horas. 24 horas é o afastamento do lar. Caso de urgência. Aqui são 48 horas, tá? 48 horas. Então, esse pedido, ele vai ser feito ali e é encaminhado em 48 horas e o juiz tem 48 horas para decidir, tá? Show de bola. Então, tá errada, né, professor? Tá errado. Vamos falar agora dele, o ECA, né? O ECA, meu irmão, é outra lei também que tem aí aparecido demais nas últimas provas de carreiras policiais, tá? Vamos lá. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 869 de 1990, julgue o item a seguir. A internação consiste em medida privativa de liberdade, devendo a criança ou adolescente ser liberado compulsoriamente aos 18 anos de idade. E aí? Fala comigo, bora. Certo ou errado? Coloca aí no chat, vai. Coloca aí no chat, certo ou errado? Professor, tá mais do que errado. Tá mais do que errado. Porque, primeiro, né, a criança, ela não pode ser internada, tá? Por quê, professor? Porque quando a gente fala de criança, aplica-se medidas protetivas, tá? Essa medida protetiva pode ser aplicada também a adolescente, beleza? Então, tanto criança como adolescente pode aí ser aplicada a medida protetiva. Agora, quando a gente fala de medida socioeducativa, aí somente ao adolescente. Então, a gente sabe que a internação é um tipo de medida socioeducativa e se ela é um tipo de medida socioeducativa, só se aplica ao adolescente, beleza? Mas aí tem outro erro. Está dizendo que deve ser liberado compulsoriamente aos 18 anos. Existe, inclusive, decisão do STJ, onde pode ali a apuração e a aplicação do ECA se estender ali até os 21 anos, certo? É a aplicação excepcional. Excepcional. Então, não quer dizer que completou 18 ali e não vai aplicar, não, tá? Até os 21 anos. Agora, de 21, não. Aí, realmente, aos 21 anos, ele tem que ser liberado, tá? Lembrando, pessoal, que para se aplicar a internação, que é um tipo de medida socioeducativa, tem que se observar alguns princípios, tá? São 3 princípios. É a brevidade, tá? A aplicação da internação ela é breve, por quê? Até porque a lei fala que ela não vai ultrapassar 3 anos. Então, independente do ato infracional cometido, o prazo máximo são 3 anos. Olha aí, interessante. Então, é brevidade. Excepcionalidade, por quê? Só se aplica no caso extremo, naqueles casos onde as outras medidas socioeducativas não são suficientes,
certo? Então, brevidade e excepcionalidade. E por último, o terceiro princípio para aplicar uma internação é o respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Então, tem que entender que é uma pessoa em desenvolvimento, que tem que ter oportunidade, por aí vai, tá? Então, nesse caso, são alguns princípios que se aplicam à internação. Outro ponto que a banca pode cobrar de você é sobre a internação provisória, né? Ou seja, às vezes nem aparece com esse nome provisório, aparece assim, internação antes da sentença. É a mesma coisa, tá? O prazo da internação sem sentença, antes da sentença, é 45 dias. Não prorroga, improrrogáveis, tá? Improrrogáveis. Beleza? É uma internação ali provisória. Beleza? Então aqui tá errado demais, né, professor? Tá errado demais porque não libera compulsoriamente aos 18 anos, não. E também a questão lá da criança, né? Só ao adolescente. São modalidades de medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes pela autoridade quando verificada a prática de ato infracional. Advertência, obrigação de reparar o dano. O que mais? Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e detenção em estabelecimento prisional. Meu irmão, estava até indo bem, né? Até porque quem é meu aluno já conhece, vou botar aqui embaixo porque tem mais espaço, já conhece o Pallius. Vocês sabem, quem já me acompanha aí, tá? Que eu falo demais essa formulazinha aqui porque ajuda vocês a decorar as medidas socioeducativas. Você lembra que o adolescente ele anda de Pallius. São 6 medidas socioeducativas. O P, prestação. A letra vai ficar bonita agora. De serviços. O A, advertência. Estou gostando dessa letra. O L, liberdade assistida. O I, internação. O O, obrigação de reparar o dano causado. E o S é a semi-liberdade. Tá? A prestação de serviço, pessoal, ela tem um prazo máximo, tá? Que deve ser respeitado. É o prazo máximo de 6 meses. Beleza? 6 meses. Enquanto a liberdade assistida, o prazo mínimo são 6 meses. Certo? E aí pode ser revogada, prorrogada ou substituída por outra medida socioeducativa, tá? Tranquilo? Aí qual é o erro da questão mesmo? Professor, qual é o erro? Porque a gente viu aqui que tem a advertência, que tem a obrigação de reparar o dano, tem a prestação de serviço, existe a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade, detenção em estabelecimento prisional, não, pessoal, certo? Não é detenção, é internação em estabelecimento educacional. Beleza? Então tá errado, porque não existe detenção. Aquelas palavrinhas-chave, as palavras-chave que já lhe ajudam a acertar essa questão. Falou de ECA, falou que a criança ou adolescente cometeu o crime, tá errado. Criança ou adolescente praticou contravenção, tá errado. Eles podem praticar, tanto criança como adolescente pode praticar ato infracional análogo ao crime, análogo a um ato infracional, a uma contravenção, né? Então, o João tem 15 anos, praticou um ato infracional análogo ao roubo à pessoa, ok, certo? Mas praticou um roubo, um crime de roubo, não, crime não, tá? Não há o que se falar também em reclusão, detenção para criança, para adolescente, tá? Que se fala internação para o adolescente, porque é uma medida socioeducativa, tá? Não se aplica à criança. Show de bola? De acordo com o ECA, o prazo máximo de internação sanção é de 45 dias, sendo improrrogável. Pronto. É a denominada internação sanção. Pode aparecer também na prova sim. Por quê? Porque isso aqui é a internação antes da sentença. Tá? Sentença. Beleza. A internação antes da sentença é 45 dias improrrogáveis. E aí, certo ou errado? Tá certo, né? Tá certo. Tá com medo, meu irmão. Tá com medo. Bora pra cima. Bora pra cima. Eu tô vibrando aqui, meu irmão. Tô vibrando, certo? Vamos pra cima.
Essa vaga é nossa, meu irmão. Olha aí, Estatuto de Desarmamento, meu irmão. Estatuto de Desarmamento é outra lei também que eu acredito. Acredito que ela vai aparecer na tua prova. Eita, professor, é muita lei. É, meu irmão, é por isso que a gente tem que fazer questão, é por isso que a gente tem que revisar, é por isso que a gente tem live direto. Bora, julgue o seguinte item de acordo com o disposto na Lei 10.826 de 2003. Pratica crime o proprietário de empresa de segurança e transporte de valores que nas primeiras 24 horas depois de sofrer perda, furto, roubo ou outra forma de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda, deixe de registrar a ocorrência policial e de comunicar o fato à Polícia Federal. Eu quero aproveitar essa questão para falar da omissão de cautela, do artigo 13, tá? Aí eu entro na questão, tá bom? Você me permite aí? Você me permite 2 minutinhos, vamos lá. Artigo 13. O que eu tenho para falar do artigo 13? É o artigo aí que trata do crime de omissão de cautela. O primeiro ponto que eu tenho para falar é que esse crime é o único culposo. É o único crime culposo, tá? E, além disso, é a menor pena do Estatuto de Desarmamento, que é a detenção de 1 a 2, certo? Eu gosto de falar de pena porque as bancas ultimamente estão cobrando pena. Então, assim, ó, detenção, nós só temos 2 tipos penais com detenção no Estatuto de Desarmamento. É a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, que é a detenção de 1 a 3 anos, e a omissão de cautela, que é a detenção de 1 a 2, tá? Só tem esses 2. E o único crime culposo do Estatuto de Desarmamento é a omissão de cautela do caput, tá? A omissão de cautela do caput, que é essa que a gente vai ver agora. A gente vai ver agora. A omissão de cautela, o que é? É quando o agente permite ali, né, por culpa, né, por negligência, imperícia, imprudência, que um menor de 18 anos ou um deficiente mental se apodere da arma de fogo, da sua arma de fogo, tá? Então ele não teve o devido cuidado ali, chegou em casa, cansado, colocou a arma em cima da mesa, foi lá e a criança pegou. Beleza? Crime de perigo abstrato, né? Então os crimes de estatuto de desarmamento, eles são crimes de perigo abstrato. O que é isso, professor? Não precisa de um resultado naturalístico, não precisa essa criança apontar arma para alguém, atirar em alguém, não. O fato dela pegar a arma, se apoderou da arma, já configurou o tipo penal para a gente, tá? Já configurou o tipo penal para a gente. Detalhe, só é arma, certo? Se falar de carregador, se falar de munição, não entra. É arma de fogo, tá? Só a arma de fogo. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente pega o artigo 13, parágrafo único, nós temos o tipo penal que a questão trouxe. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório à munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, ele tem ali até 24 horas para comunicar esse fato, beleza? Então, tá correto, correto. Um detalhe, enquanto a omissão de cautela do caput é um crime culposo, o parágrafo único é doloso. Então, aquele responsável, proprietário da empresa, que deixa de comunicar, observa, ele só comete o crime após as 24 horas. Até as 24 horas está dentro do prazo. É por isso que existe uma doutrina que chama esse crime de crime a prazo. Porque até 24 horas está ok. Passou 24 horas, aí comete o crime, tá? Comete o crime. E aí é um crime doloso. Parágrafo único é crime doloso, ok? Então ele tem que comunicar, você tem que memorizar o que aqui? Você tem que memorizar o prazo, que é 24 horas, e tem que memorizar que ele comunica à Polícia Federal. As bancas gostam de colocar, comunicar ao Exército, comunicar ao Comando do Exército, comunicar ao SINAR. Ele deve comunicar à Polícia Federal. Então tá certo aí, beleza? 11ª questão. Se o julgue o itens, o seguinte item acerca dos crimes relacionados à arma de fogo e à propriedade industrial. Se o indivíduo que não possua porte de arma de fogo transportar a pedido de um amigo que possua o referido porte munição de uma arma de fogo e estando sozinho nessas circunstâncias foi encontrado pela polícia, tal fato configurará crime previsto em lei? E aí? Vamos lá. Está falando aqui que o indivíduo está transportando. Então é o verbo transportar.
Você vai dizer assim, professor, esse verbo transportar pode ser posse legal? Certo? Pode ser posse legal? Então, ele está transportando, ele disse o quê? Munição. Munição. Tá? Observa que os crimes de Estatuto de Desarmamento, eles falam, a maioria deles, arma de fogo, tipo penal fala de arma de fogo, acessório ou munição. Ele fala disso, certo? E aí a gente tem que ver aqui o seguinte, professor, então quer dizer que ele incorre em crime? Incorre em crime, certo? Agora, qual seria esse crime? Se a gente pegar o artigo 12, ele fala de possuir ou manter, certo? O artigo 12, ele traz apenas dois verbos, possuir ou manter. Por isso que o nome é posse legal. E aí nós temos o artigo 12, que vai falar de posse legal de arma de fogo de uso permitido, porque ele fala possuir ou manter. Transportar, ele aparece lá no porte ilegal, certo? Ele aparece lá no comércio ilegal, tá? Beleza, professor. Então, como é que eu vou saber a diferença? É porque o comércio ilegal, o cara transporta no exercício de atividade comercial e industrial. Em algum momento a questão fala que ele está no exercício de atividade comercial e industrial? Fala? Não fala. Ele só fala que ele está lá transportando a pedido de um amigo que tinha essa autorização. Então, ele vai incorrer ali num porte ilegal, tá? De munição. Aí depende, se for de uso permitido, é artigo 14, certo? Se for uma munição de uso permitido, ele entra no artigo 14. Se for de uso restrito, ele entra no artigo 16. Se for restrito, ele entra no artigo 16. Aí depende, tá? O fato é que ele configura crime. Configura, tá? Certo. Show de bola? Tá certo. 12. A Lei Federal 10.826 estabelece critérios para a posse e o porte de arma de fogo, exigindo que o interessado comprove a necessidade efetiva para a posse e a capacidade técnica e psicológica para o manuseio de armas. Por exemplo, para obter uma autorização de posse de arma, o cidadão deve apresentar a documentação comprobatória de residência, ocupação lícita e passar por avaliações psicológicas e capacidade técnica, além de não possuir antecedentes criminais. Quem já me acompanha sabe que eu sempre gosto de trazer os critérios para adquirir o famoso CRAF. O CRAF, irmão, é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Quando tu diz assim, ou quando o teu vizinho diz que tem o CRAF, ele tem autorização ali, certo? Para ter a posse de arma, certo? O CRAF autoriza ter arma na sua residência ou no seu local de trabalho, desde que seja o responsável legal. Lembra disso. O que é posse? É o agente ter autorização para ter aquela arma na sua casa, na sua residência, intramuros, ou no seu local de trabalho, desde que ele seja o responsável, a pessoa ali, o proprietário daquele estabelecimento. Isso é posse, tá? Então, quando o agente ele tem o CRAF, é como se fosse o certificado, a nossa certidão de nascimento. A certidão de nascimento da arma é o CRAF. Então, é certificado de registro de arma de fogo. Esse CRAF autoriza ele ter a posse, e você já sabe o que é a posse. Professor, então me explica o que é o porte? Não precisa. Porque se você sabe o que é posse, qualquer outra situação diferente do que a gente falou agora da posse, será porte. Qualquer outra situação será porte. Tá? Então, o CRAF autoriza a posse e de arma de uso permitido. E aí vem o artigo 4º e traz os critérios para que você tenha aí essa arma de fogo. E aí nós temos lá o CRIO, né? Eu chamo de CRIO mais necessidade. Tá? CRIO, capacidade técnica. Você sabe atirar, certo? Você tem que ter capacidade, então você vai passar ali por um curso específico. E tem capacidade psicológica, você está em dias com as suas faculdades mentais, ou seja, não é doido. O R, residência fixa, residência certa, é o endereço certo mesmo. Tu não pode ter um endereço ali, toda semana tá se mudando, não, tem que ter um endereço certo. O I, idoneidade moral, que é comprovada através dos certidões, né, de antecedentes criminais. E o O, ocupação lícita, não é ilícita, como a banca OCP já cobrou, tá? E a necessidade, você tem que declarar, né, comprovar a necessidade efetiva
dessa arma de fogo. Então, aqui são os critérios que estão lá no artigo 4º, beleza? Então, diante dessa questão que a gente acabou de ler, vou ler de novo, né? Vamos ler de novo, você já esqueceu, não foi? A Lei Federal 10.826 estabelece critérios rigorosos para a posse e o porte de arma de fogo, exigindo que o interessado comprove a necessidade efetiva para a posse e a capacidade técnica e psicológica para o manuseio de armas. Por exemplo, para obter autorização de posse de arma, o cidadão deve apresentar documentação comprobatória de residência, ocupação lícita e passar por avaliações psicológicas e capacidade técnica, além de não possuir antecedentes criminais. E aí? Perfeito. Correto. Eita, professor, essa eu ia caindo, né? Tá corretíssima. E aí chegou ela, a nossa lei de drogas. São muitas leis no edital de vocês, eu realmente tive que selecionar aqui, tá? Aquelas mais incidentes em provas voltadas aí para a carreira policial. Julgue o item a seguir relativo ao SISNAD, né? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, é o SISNAD, né? Aquela parte inicial da lei, aquela parte administrativa, né? Que vai falar ali da internação provisória, certo? A internação compulsória, né? A internação voluntária, certo? Aquela parte inicial tem caído em prova. E eu trouxe essa questão aqui que vai falar o seguinte: o SISNAD visa articular, integrar, organizar e coordenar atividades relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção de usuários dependentes e a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Professor, o SISNAD é tudo isso mesmo. Ele se preocupa com a prevenção e também com a repressão, com certeza, tá? Com certeza. É exatamente aí o conceito, né, do SISNAD, beleza? Se você for lá no artigo 3º, ele vai falar, inclusive, da finalidade do SISNAD, certo? O artigo 3º, ele traz lá as finalidades, né? Finalidades do SISNAD, tá? Articular, integrar, organizar e coordenar as atividades. E aí tem essa prevenção do uso indevido, a repressão do tráfico ilícito, tá? Tá lá no artigo 3º. São as finalidades do programa aí do SISNAD, tá? Então tá correto. Eita, professor, já foi bem 5C. A próxima tem que ser errada, viu? Já tô ficando nervoso. Olha aí o cara. Meu irmão, o cara vai contar a sequência, aí o cara fica doido. Se o cara for contar para. O aluno tá ali fazendo a questão, quando ele olha pro gabarito que ele vê 6 seguidas igual, ele tá errado. Tem alguma coisa de errado. Eu tô papoquei. Bora. A duplicação do prazo máximo das penas de prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo ao condenado pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal depende de residência específica. Beleza, vamos lá. Artigo 28, certo? Droga para consumo pessoal. Drogas para consumo pessoal. Só que é pequena quantidade. Pequena quantidade. É só a quantidade que vai dizer, se aquela droga é para o consumo próprio, para o consumo pessoal. Só a quantidade não. A natureza, a circunstância do fato, os antecedentes do agente. Lembra disso, é um conjunto, não é a quantidade apenas, certo? A natureza e a quantidade da droga é importante, mas não é só isso que diz se era para consumo próprio ou não, certo? É o conjunto da obra, meu irmão. É a circunstância. O cara estava entregando a droga para outro, tinha dinheiro trocado, e aí tinha embalagem, então é o contexto que vai dizer, tá? E aí, pessoal, lembrando, quando a gente fala de pequena quantidade de droga para consumo pessoal, ainda é crime, tá? Não confunda com aquela situação que tem um julgado do STF, onde 40 gramas de maconha, certo? Foi descriminalizado, beleza? Descriminalizado. É outra situação. A banca tem que ser muito específica, a banca tem que falar, certo? A banca tem que falar, ó, 40 gramas de maconha, aí beleza. Tá falando de 40 gramas de maconha, foi descriminalizado. Mas na regra geral, o porte de droga para consumo pessoal ainda é crime. Eita, professor. Então, de modo geral, ainda é crime. Do jeito que está na questão aqui, ele fala de drogas para consumo pessoal, é crime. Agora, existe aí a despen... Pera, esse espaço aqui eu vou precisar, né? Então, não posso usar. Existe aí a despenalização. Por quê? Porque não existe mais pena de detenção e nem pena de
reclusão. Ou seja, não existe mais penas privativas de liberdade quando se trata de droga para consumo próprio. Tá? Não existe, porque foi despenalizado. É crime, mas foi despenalizado. Certo? E o que nós temos? Nós temos penas restritivas de direito, ou também chamar de penas alternativas. Tá? É a PM. Advertência, prestação de serviços à comunidade e medida de comparecimento a curso, tá? Medida de comparecimento a cursos. Curso educativo sobre os efeitos da droga, tá? E aí, pessoal, na primeira vez que o agente é flagrado com droga para consumo pessoal, certo? A prestação de serviço e o comparecimento a curso, ele tem um prazo de até 5 meses, beleza? Mas diante da reincidência, esse prazo é duplicado, ele passa a ser de até 10 meses. Mas cuidado, essa reincidência é uma reincidência específica. Tá? Ou seja, o agente já tinha sido flagrado anteriormente com droga para consumo pessoal, prestou um serviço de até 5 meses. Depois ele foi flagrado novamente com droga para consumo pessoal, até 10 meses. Tá? Lembrando, pessoal, que a prescrição, certo, da aplicação, da apuração e aplicação dessas penas aí, ela prescreve em 2 anos. Tá? Então, o Estado não tem a vida toda para punir, não. Tá? Prescreve em 2 anos. Beleza? Então, vamos para a questão. A duplicação do prazo máximo das penas de prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo ao condenado pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal depende da reincidência específica. Tem que ser reincidente específico, certo? O que é isso? Tem que ser flagrado com droga para consumo pessoal novamente, tá? Então tá correto. Eita, professor, mais uma certa, tô ficando preocupado. Vai ficar contando isso aí não, que tu perde o rumo, certo? Só vai. Queria que vocês fizessem essa 15ª aqui pra gente fechar com chave de ouro, vai. Bora lá. Em uma viagem pela Europa, Ronaldo, primário de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa, adquiriu 15 cápsulas de entorpecentes LSD com o objetivo de obter lucro capaz de custear despesas com a viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Nessa situação, caso seja condenado pelo tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter a redução da pena de 1/6 a 2/3. E aí? O professor está falando de quê aí, hein? É inglês, é? Está falando de quê? Está falando da figura do tráfico privilegiado. Não é isso? Figura do tráfico privilegiado que está lá no artigo 33, parágrafo 4º. Certo? O artigo 33, parágrafo 4º é exatamente o tráfico privilegiado. Se o agente se enquadrar, ele pode ter uma redução de pena de 1/6 a 2/3. Então, se você imaginar aí, vamos lembrar aqui, a pena do tráfico de drogas ela é reclusão de 5 a 15 anos. Se esse cara pega ali a pena de 6 anos, por exemplo, e ele tem uma redução pelo privilégio de 2/3, né? Então imagina aí essa pena dele que era de 6 anos, vai ficar só apenas 2, certo? Se ele reduzir 2/3, fica apenas 2 anos, tá? Então fica uma garapa, né? Fica uma garapa. E quais são esses critérios? Lembra do pai, ó. Do pai. Vem pro pai aqui, ó. O agente tem que ser pai. E o que é ser pai? Ele tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes e não pode integrar ou se dedicar a atividades criminosas, a organizações criminosas, tá? Então, assim, se o agente é condenado por tráfico e associação para o tráfico, que é o artigo 35 da Lei de Drogas, onde 2 ou mais pessoas, né? Associação para o tráfico de 2 ou mais pessoas comete ali o artigo 33, 34, que é o tráfico de drogas. Se ele é condenado pela associação, pessoal, essa associação ela afasta o privilégio, tá? Por quê? Porque entende-se que ele se dedica a atividades criminosas,
beleza? Outro ponto, a mula. Professor, o que é mula? A mula é aquela pessoa que é contratada, certo? Por alguma organização criminosa para fazer o transporte da droga. Então eles pegam uma pessoa que muitas vezes ali foge de qualquer estereótipo e colocam ali ela para transportar a droga, certo? E aí foi levado para os tribunais superiores se a mula poderia ter o privilégio do tráfico, se ela fosse primária e tivesse bons antecedentes. Estava se discutindo no Supremo se o fato de ela transportar droga, se ela se dedicava a atividades criminosas. E a decisão foi o seguinte, que o fato de ser mula por si só não quer dizer que ela se dedica à atividade criminosa, beleza? Pois é, né? Então, se a banca te pergunta da mula, ou se ela fala um exemplo do João que transportou a droga, por si só, isso não quer dizer que ela se dedica à atividade criminosa. Então, pode sim, se ele for primário, tiver bons antecedentes, ele pode ter o benefício de 1/6 a 2/3, beleza? Então, nessa situação, caso o Ronaldo seja... vamos ler novamente, né? Em uma viagem pela Europa, Ronaldo primário de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa, ou seja, já disse tudo, né? Ele é primário, tem bons antecedentes e não integra a organização criminosa. Ele adquiriu 15 cápsulas de entorpecente LSD com o objetivo de obter lucro capaz de custear as despesas com a viagem. Ou seja, ele ia vender, ele ia comercializar para ter lucro. Só que ele é primário, tem bons antecedentes e não integra o crime. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Nessa situação, caso seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter redução de 1/6 a 2/3, certo? Esses critérios eles são cumulativos, tá, pessoal? Tem que atender os 3 critérios e aí ele tem o direito ali subjetivo, tá? Tem o direito subjetivo de ter ali esse privilégio, beleza? Que é essa redução de 1/6 a 2/3. Então a questão ela já te trouxe ali os pontos da privilegiadora aí, beleza? Do tráfico. Lembrando também que se o tráfico é privilegiado, ele não tem a hediondeis, né? Porque o privilégio afasta a hediondeis. Beleza, pessoal? Show de bola. Segue lá o professor, @profdamasceno49. Se você não me segue ainda, manda dica, sugestão, alguma dúvida que tenha ficado aqui nessa live, manda lá, que tenha certeza que eu vou lhe responder, beleza? Sustenta, meu irmão, que a tua hora tá chegando. Essa palavra aqui, ela vai valer a pena quando estiver fardado, beleza? Sustenta, que a tua hora vai chegar, beleza? Fiquem com Deus aí e segura aí que vem aí o próximo professor, beleza, pessoal? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!